Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero trazer o resultado do sorteio de um ano do canal aqui Livros Etc. E ler, na verdade, responder algumas das perguntas que foram deixadas nos comentários do vídeo do aniversário, tá? Primeiramente, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, ative o sininho para ficar recebendo notificações e seja mais do que bem-vindo aqui ao Livros e Etc. Esse humilde espaço onde eu comento sobre minhas resenhas literárias, beleza? Na semana passada eu postei um vídeo comemorando, na verdade, celebrando um ano do canal Livros e Etc. E fiz uma espécie de mini sorteio com 3 prêmios. O primeiro foram 10 livros da literatura brasileira. O segundo prêmio, 2 livros do George Orwell, o 1984 e a Revolução dos Bichos. E o terceiro prêmio foi um vale na Amazon no valor de R$100. O sorteio foi realizado lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para quem quiser acompanhar e me seguir. O sorteio foi feito por lá, ao vivo, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Peguei todas as pessoas que seguiram as regras e fiz o sorteio. E 3 pessoas, no caso, venceram cada uma um dos prêmios. O primeiro prêmio, os 10 livros da literatura brasileira, a vencedora foi Isabela Serra. Já entrei em contato com ela, vou entregar a ela os 10 livros da literatura. O segundo prêmio, os 2 livros de George Orwell, 1984, A Revolução dos Bichos. Quem ganhou foi um aluno meu, inclusive, lá do Instituto Dom Fernando Gomes, que tem um nick de TN Games HD. Ele ganhou os 2 livros de George Orwell. Vou entregar ele pessoalmente. E o terceiro prêmio, quem ganhou foi uma menina, no caso, ganhou o vale na Amazon no valor de R$100 para comprar livros. O nome do nick dela chama-se Caroline. Já entrei em contato com ela, vou enviar para ela. Na verdade, ela escolheu os livros que ela quer dentro do valor de até R$100. Vou efetuar a compra e entregar, e pedir para a Amazon, na verdade, entregar no endereço que ela me passou por e-mail. Então é isso. Essas 3 pessoas ganharam, já estou entrando em contato com essas pessoas e, infelizmente, se você não participou, quem sabe no próximo ano você pode ganhar. Beleza? Então vamos lá. Foi o que eu fiz nesse vídeo aqui. Eu peguei algumas das perguntas que foram deixadas lá no espaço dos comentários. Eu enumerei algumas, peguei 12 perguntas na verdade, e vou ler e responder aqui para a gente poder fazer uma espécie de FAQ, né? Frequently Answered Questions, do Livros e Etc. Beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta foi de um dos vencedores, na verdade, do prêmio, que foi o TN Games HD, que perguntou o seguinte: você já leu quantos livros na vida? Não sei, infelizmente eu não tenho como saber. Eu sei que se fosse fazer uma estimativa, eu acho que estaria entre 200 a 300, 300 e alguma coisa, de toda a vida, desde quando eu comecei a ler. É óbvio, não tem como eu saber o número exato, não Maria saber o número, mas enfim, acaba lendo vários e vários livros e acaba perdendo as contas. O Daniel Gonçalves fez a seguinte pergunta. Ele me perguntou se já havia lido. Você já leu Crime e Castigo? Não, Daniel Gonçalves, ainda não li, mas está no meu desafio literário desse ano, 2019, ler Crime e Castigo do Dostoiévski. Já tive a oportunidade de ler obras, ou alguns contos, na verdade, do Dostoiévski no ano passado. Haverá uma coletânea chamada Contos Reunidos, da editora 34, do Dostoiévski. Já tive a oportunidade de ler um outro clássico russo, que é o Guerra e Paz, do Tolstói, mas esse ano eu me comprometi a ler o Crime e Castigo do Dostoiévski. Terceiro, Rafael Goulart perguntou o seguinte: fala, professor, qual é o seu tempo médio de leitura? Então, Rafael, uma das minhas resoluções desse ano de 2019 foi, na verdade é ainda, tentar criar uma rotina de leitura. Por exemplo, ler 75 páginas todos os dias. Infelizmente, tem dias que eu não estou conseguindo ler, mas quando eu não consigo ler as 75 páginas naquele dia, eu jogo por dia adiante, ou pelo menos eu tento compensar aquele dia que eu não consegui ler as 75 páginas. Sobre o tempo médio, eu diria que eu leio mais ou menos, assim que eu paro para ler de fato, 1 hora e meia por dia. Tem dias que eu leio mais, tem dias que eu leio menos, mas a questão é nunca deixar de ler, nem que seja 50, no mínimo eu estou tentando me comprometer a ler 75 páginas por dia. Em hora, em tempo, se dá 1 hora e meia por dia. Quarta pergunta, a Yasmin Giarola. Como surgiu a ideia de criar um canal? Então, Yasmin, eu sempre tive uma vontade de criar um canal no YouTube. Na verdade, tentei várias vezes fazer canais sobre os mais variados assuntos. E a ideia de fazer um canal especificamente sobre livros veio dessa minha, digamos assim, esse meu retorno à paixão pela leitura. E também pelo fato que eu fiz um projeto, sou professor, fiz um projeto em uma das escolas que eu trabalho, que era incentivar os alunos a comentar, fazer uma resenha literária sobre um livro que eles estivessem lendo. Recebi trabalhos fantásticos desses meus alunos e isso me incentivou a criar o meu canal. Eu até sou muito grato a todos eles lá, os meus alunos da FG que participaram daquele meu projeto, e certamente se não fosse o empenho deles em participar desse projeto, provavelmente Livros e Etc. não existiria. Foram eles a força motriz para que eu criasse esse canal. Quinta pergunta do Thierry Lima. Ele perguntou: Olavo tem razão,
Thierry, eu diria que assim como todas as pessoas, Olavo tem razão, sim. Claro, vez ou outra ele fala alguma besteira a mais, como todo ser humano, e ele o é, ele pode cometer algumas gafes. Agora, é claro, por causa disso, você desmerecer todo o trabalho intelectual que ele fez na formação, principalmente, dos novos intelectuais, dos novos pensadores ou da nova direita no Brasil, é você renegar tudo que ele escreveu. Vários pontos, várias coisas ele tem mais do que razão. Em outras ele erra, como todos os seres humanos, mas se eu fosse fazer aqui uma comparação, eu diria que ele muito mais acerta do que erra. Então sim, Olavo tem razão. Sexta, o Ellen Granger. Qual o seu autor preferido? É difícil, mas já que você me perguntou, Edgar Allan Poe é o primeiro autor que me vem à mente. Eu colocaria também o Tolkien ali do lado dele, George Orwell ali em terceiro lugar. Mas se fosse para escolher entre Edgar Allan Poe, um desses três, por exemplo, que são meus três autores preferidos, certamente seria Edgar Allan Poe. A primeira vez que eu tive contato com esse autor, quando eu era adolescente, na biblioteca da escola pública que eu estudava, o primeiro conto que eu li dele foi O Gato Preto e foi uma paixão instantânea pelas suas histórias, pelos seus contos de terror. Então Edgar Allan Poe certamente é meu autor preferido. Tenho mais de 11, 12 livros diferentes do Edgar Allan Poe, tenho toda a obra, seja no poema, poesia, ou seja nos contos de terror que ele escreveu. Então Edgar Allan Poe é o meu autor preferido, sem sombra de dúvidas. Sétima pergunta, o Matheus William foi meu aluno no Purificação. Abraço, Matheus. E aí, professor, qual livro da literatura clássica foi mais marcante na sua vida literária? Então, Matheus, essa é uma pergunta muito difícil, mas eu fiquei remoendo essa sua pergunta, relembrando meus tempos de adolescência e de criança. Ele não é considerado um clássico, não por muitas pessoas, mas para mim, pelo menos, o é. Eu diria que é o livro do Senhor dos Anéis, do J.R. Tolkien, querido e estimado professor Tolkien. Porque foi um livro que eu li na minha adolescência, chegando quase na vida adulta, e eu passei horas e horas a fio lendo esse livro. Foi um dos livros que mais me arrebatou, que mais me trouxe a paixão pela literatura. Então, certamente seria O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Quero um dia, na verdade, em breve, nesse canal, reler esse livro e trazer aqui minha experiência. Oitava questão, senhor Vlad, que também é meu aluno. Quantos livros você tem? Então, Vlad, eu perdi as contas. Da última vez que eu contei, eu estava com 265 livros, mas eu comprei mais alguns e em breve eu vou estar juntando minha coleção de livros com os livros da minha noiva, quando nós efetuarmos o casamento em si, mas meus eu acho que eu tenho quase chegando à beira dos 300. Eu parei de contar, perdi as contas e quero ter sempre cada vez mais, tá? A Odete Monteiro, nona pergunta. Você gosta muito de livros políticos. Sua posição política foi influenciada por eles? Odete, eu diria que não. Apesar de ler muitos livros políticos, eu diria que minha opinião política, minha posição política, ela mudou de acordo com a minha vivência mesmo, tá? Eu tive minha fase adolescente esquerdista, acreditava em Che Guevara, socialismo, militei por vários movimentos de esquerda aqui no estado de Sergipe, mas quando eu saí da escola e precisei, por exemplo, adentrar no mercado de trabalho, foi que eu passei a entender que o patrão não é de todo mal e que nem o proletariado é de todo bem. Foi assim, foi a vida, na verdade, que foi me moldando para a minha visão política que eu tenho hoje. Claro, os livros vieram a depois apenas a aprofundar esse meu pensamento, essas minhas ideias libertárias, mas não foram os livros que me trouxeram esse relance, mas sim a vida mesmo. Eu passei por várias situações profissionais, empregatícias, tive alguns empregos, digamos assim, de baixo calão, você pode dizer assim, mas foram essas experiências profissionais que me trouxeram um vislumbre diferente sobre os posicionamentos políticos, e hoje sim eu sou totalmente libertário. Renata Marques perguntou: prefere livros físicos ou e-books? Então, Renato, eu prefiro os dois, mas se fosse para escolher, eu ainda tenho um apaixonite pelos livros físicos, apesar de ter o Kindle da Amazon. E quando eu estou lendo um livro muito grande, eu pego a versão digital dele e coloco no Kindle até para poder ser mais fácil de carregar. Mas eu ainda tenho uma paixão aguda pelos livros físicos. Eu sou aquele tipo de pessoa que abre os livros e fica cheirando, gostando do cheiro do livro. Mas eu entendo a importância e valorizo muito os e-books, porque eu acho que se você está lendo livros grandes, calhamaços, é muito mais fácil carregar um e-book, fora a praticidade, fora o valor também é muito mais em conta do que ter o livro físico. 11ª pergunta. Alessandro Torres perguntou: qual a importância de Adam Smith e Mises para a formação do seu pensamento liberal? Foram os escritos deles que abriram sua mente para o movimento liberal libertário? De novo, Alessandro Torres, não foram esses autores que me trouxeram para o pensamento libertário, liberal, ou até mesmo de crítica ao Estado, ao governo. Foi a vida. Mas, de fato, principalmente o Mises foi o primeiro autor assim, da escola austríaca de economia que eu tive contato, e foi uma identificação espontânea, porque ele fala de uma forma muito simples e qualquer pessoa consegue entender o que ele escreve. Certamente foi o Mises que mudou muito no meu caráter, no meu pensamento libertário que hoje eu tenho. Mas não foram, mais uma vez, não foram esses livros, não foram os livros que me arregimentou ou que me trouxe
as ideias libertárias, foi a vida, foram as experiências profissionais, foram as desavenças que eu comecei a ter dentro de alguns movimentos de esquerda que eu participei. Mas eu recomendo muito, se você ainda está na dúvida sobre os seus pensamentos, ou se você quer conhecer uma outra ideologia, principalmente a direita, mais a direita, Mises é fundamental. Adam Smith é um pouquinho mais complicado, porque ele é de outro século, então seus escritos são um pouquinho mais difíceis de serem compreendidos. Mas os Mises recomendo fortemente. Inclusive eu já resenhei um livro dele aqui, As 6 Lições, é um dos primeiros vídeos do canal. Você dá uma olhada aqui no canal e quem quiser pode acompanhar a minha resenha. E a última pergunta da Ellen Costa, minha aluna. Abraço, Ellen. Bom vídeo. Minha pergunta é, em que idade o senhor se apaixonou de vez pela leitura? E outra pergunta foi, se eu consegui cumprir a meta de livros do ano passado. Primeira pergunta, Ellen, eu não consigo dizer quando foi que eu me apaixonei pela leitura. Eu sei qual foi o momento. Não sei se eu já falei aqui, mas eu estudava em escola pública e eu não era muito fã de ficar na sala de aula ouvindo o professor falar. E essa escola pública tinha uma biblioteca. Então eu chegava na escola, deixava minha bolsa na frente, assim, nas cadeiras, e ia para a biblioteca e passava a tarde toda lá. E aí eu meio que encontrei nos livros, na biblioteca, um refúgio para fugir do sistema educacional que não me apetecia. Até hoje, como professor, não me agrada. Quem é meu aluno sabe muito bem que eu sempre tento fugir um pouco dessas amarras construtivistas da educação. E a segunda pergunta foi se eu consegui cumprir a meta. Sim, Ellen, eu me comprometi no ano passado a ler 24 livros. Eu li 27 livros. Esse ano eu aumentei um pouco a meta, aumentei para 36, mas sim, consegui cumprir a meta. Bom, essas foram as 12 perguntas que eu escolhi aqui, que eu selecionei para ler aqui e responder no Livros, etc. Eu queria agradecer a sua audiência, se você assistiu. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha, espalha, para que mais pessoas possam conhecer o Livros, etc. E mais uma vez agradecer a todos que participaram do sorteio. E se você não ganhou, quem sabe no próximo ano você pode vir a ganhar. Muito obrigado pela sua atenção, nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Por esse vídeo é só, até a próxima, tchau, tchau.